Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Então, vamos lá, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, nós estamos estudando ainda o capítulo 9, né? Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós vamos falar de dois itens. O item 9, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, e também o item 10, Os Espíritos durante os combates, as guerras. Então vamos lá, esse tema é interessante, é curtinho aqui, mas é muito interessante. Os espíritos agem então sobre os fenômenos da natureza. A gente já viu, né, por outros vídeos, estudo da doutrina, que os espíritos podem sim agir sobre a matéria, tá? Através do seu fluido espiritual, que é o perispírito, combinado com o fluido dos médiums, né? Então eles conseguem manipular estes fluidos e agir sobre a matéria bruta. E da mesma forma, como nós vamos ver aqui, eles também podem agir nos fenômenos da natureza. Então, primeiro aqui nós vamos começar a falar sobre a finalidade providencial, né, dos fenômenos naturais. Então, os grandes fenômenos da natureza, como as perturbações dos elementos, ou como exemplo as tempestades, né, os movimentos geológicos, né, como terremotos, eles não são devidos ao acaso, a causas fortuitas, né? Acontece por acaso. Não, eles sempre têm um fim providencial, por quê? Nada acontece sem a permissão de Deus, mesmo no mundo material. Tudo tem uma causa, uma razão. E tem um objetivo duplo esses fenômenos, né? Por vezes, a razão desses fenômenos, né, nessa ação, é relacionada ao desenvolvimento do ser humano aqui, no nosso exemplo, no nosso planeta, no planeta Terra. Então, muitas vezes, a ação destes fenômenos naturais provocam o desenvolvimento da inteligência dos seres para combater as dificuldades que surgem, né? Vem uma grande tempestade, os alagamentos, destruição. Nós vamos falar mais para frente, lei da destruição, né? Então o ser humano vai agir, né, para restabelecer esse equilíbrio. Então, essa é um dos objetivos. O outro objetivo, que os espíritos nos dizem que é o mais frequente, né, é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Por exemplo, as tempestades, elas exemplificam muito isso, né? E elas se formam por um desequilíbrio, né, de energias que vai se acumulando, né, na atmosfera, resultando na aquela queda abrupta de água, né? Então, para o restabelecimento deste desequilíbrio que vai se formando. Por isso que tem o ditado que diz que após a tempestade vem a bonança, quer dizer, a tranquilidade. É só a gente observar, né? Às vezes, por mais terrível que seja uma tempestade, e existem, né? A gente tem passado por elas, né? Aqui nas cidades, né? Vendavais com chuvas torrenciais. Mas após tudo isso, a gente se observar, a atmosfera entra em equilíbrio, né? Tudo se acalma, se tranquiliza, se estabiliza, por assim dizer, o ar se torna mais puro, né? Então vem a bonança, vem a tranquilidade. É exatamente o que ele está falando aqui. Então, este é o objetivo mais frequente, segundo os espíritos. Como nós sabemos, Deus não age diretamente sobre a matéria, sobre a natureza, né? Ele é o criador de todas as coisas, mas ele usa, como Deus é imaterial, a gente não sabe, né, a essência de Deus, a gente não tem essa capacidade, mas a gente sabe que ele é imaterial. Para a nossa linguagem, ele é imaterial. Então, ele não age sobre a matéria, né? Como o espírito também não age sobre a matéria, né? Para agir sobre a matéria, ele precisa de um intermediário, que é seu perispírito, né? E Deus usa também seus intermediários, seus agentes, que são os espíritos. Deus nos criou, simples e ignorantes, para o nosso progresso, e quanto mais evoluímos nesse trabalho, nós vamos agindo de acordo com a providência divina. Que maravilha, né?
Então tudo tem um encadeamento aí. E aí, ação e natureza dos espíritos que estão envolvidos nesses acontecimentos, né? Os espíritos exercem, como eles próprios afirmam, né, uma influência sobre os elementos, podendo agitá-los, acalmá-los e dirigi-los, né, ah, para os seus propósitos. Falando nisso, os espíritos nos lembram da mitologia, né? A crença dos antigos que deuses presidiam fenômenos específicos, como, por exemplo, existe aí, a gente vê aqui nos povos originários ainda essa crença, uh, deuses dos ventos, deuses da chuva, deus da vegetação que cuida das matas. Então a gente percebe, fazendo esse estudo, né, que esta ideia não é destituída totalmente de fundamento. Tá? Na verdade, ela está aquém, né? A mitologia, essa ideia está aquém da verdade, mas ela ilustra de forma alegórica e bem simples para nós, né, que a nossa inteligência ainda não abarca estes fenômenos, né, mas nos coloca que isto existe, essa influência existe. Tá? Então, por trás de toda a mitologia, de toda a alegoria, existe ali um fundo de verdade, né? Que, a princípio, como os próprios espíritos, a gente aprende dentro do desenvolvimento do espiritismo. O que é, numa certa época, sobrenatural, como, por exemplo, os fenômenos naturais, eram provocados por deuses, né, de forma sobrenatural, não se explicava. A ciência, a inteligência humana avança e vai explicando estes fenômenos. Tá? E a gente está percebendo que explica apenas uma parte, né, do fenômeno, que é o fenômeno material. Não explica ainda, a gente não tem condições de explicar como é a ação dos espíritos, né, dos seres incorpóreos sobre esses fenômenos. Então, mesmo nós já avançamos muito na compreensão desses fenômenos, mas preste atenção, a gente não sabe como ele se processa na sua totalidade, porque não está incluído na ciência material a ação dos espíritos sobre a matéria. Né? A ciência não aceita isso. Se a gente falar isso para um cientista aqui, para um geólogo, né? Para o estudo, para quem estuda aí o clima, vou falar que a gente é doido. Né? Então, continuando aqui. Então, os espíritos que presidem esses fenômenos na natureza, eles são seres que foram encarnados, né? Ou que encarnarão, né? Ou que serão encarnados. Então a gente vê aqui uma hierarquia, né? A ordem desses espíritos, ela vai depender da função que eles exercem neste fenômeno. Quanto mais material, a ação direta, os espíritos são mais inferiores. Aqueles que vão comandar, né, que vão organizar, que vão direcionar estes fenômenos usando a sua inteligência, são espíritos mais evoluídos. A gente faz um paralelo, né, no estudo da doutrina espírita com os fenômenos físicos. A gente, no princípio da doutrina, do conhecimento da doutrina espírita, né, esse estudo começou com as mesas girantes. Lembram disso? Fenômenos físicos. E lá foi falado que os espíritos que agem diretamente nos fenômenos, na matéria, por exemplo, provocando o movimento das mesas, são espíritos inferiores. São espíritos, vamos dizer assim, materializados, que têm a habilidade, a facilidade de agir diretamente na matéria. E os espíritos que coordenavam, comandavam essas ações, eram espíritos mais elevados, usando o que? Apenas a sua inteligência. Espíritos mais elevados, menos materializados, mais eterizados, a ação sobre a matéria é muito menor. Então, eles usam, né, os espíritos ainda imperfeitos na manipulação material dos fenômenos. Então existe essa hierarquia. Né? Então, os espíritos que mandam são de ordens
superiores, enquanto aqueles que executam as coisas materiais são de uma ordem inferior. Né? E eles colocam também que há uma ação coletiva nestes fenômenos. Por exemplo, ele dá um exemplo das tempestades, né? A ação dos espíritos sobre as tempestades, a formação e na ação das tempestades, é dada por uma massa, ele coloca aqui, usa essa expressão, uma massa inumerável de espíritos. Então são fenômenos complexos, né? E é necessário, como eles falam aqui, um grande número de espíritos. E assim todos os fenômenos. Né? Sobre este assunto, inclusive, especificamente falando aqui, ele pega o exemplo da formação das tempestades. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo 2 links. Um desses links vai falar exatamente sobre esse assunto, a ação dos espíritos sobre a matéria. A pessoa que escreveu sobre este tema usa exatamente a formação das tempestades. Se encontra no Jornal de Estudos Espíritas esse artigo. É um artigo científico. É como uma revista científica, esse Jornal de Estudos Espíritos. Então são vários espíritas que também são cientistas, são estudiosos, né? E sempre eles trazem, como neste caso, explica e dá uma explicação, lógico, né? Inteligível para a gente que é leigo, sobre a formação das tempestades, que é um fenômeno complexo, que a ciência chama de caótico, né? O caos, porque uma coisinha que se muda ali transforma tudo. Ele até cita que, só para a gente ter uma ideia de quanto é complexo isso, imagina então a ação dos espíritos sobre estes fenômenos, né? Por isso que coloca-se ali um grande número de espíritos. Então ele fala que esta ação caótica, né, é tão complexo o estudo do clima e as previsões climáticas que as previsões mais avançadas, né, não conseguem passar de 2 semanas. Isso nos dias de hoje. Né, porque há um tempo atrás, mas nem para 1 semana. Né? Aliás, era uma piada, né? Previsão do tempo, porque a gente que é mais velho vai lembrar disso, né? Não se acreditava, né? Porque não batia uma. Né? A pessoa vinha lá, ó, a previsão do tempo, amanhã chove, sai um sol de rachar coquinho. Então é um estudo tão complexo, né? Que nos dias de hoje a gente não consegue uma previsão, né, mais exata com mais de 2 semanas, para a gente ver o quanto é complexo. E ele vai explicar, né, que é sim, através do estudo próprio do fenômeno, que é possível sim a ação dos espíritos. Ele coloca isso, não explica como é a ação, porque a gente não sabe, né? Os espíritos não nos colocaram porque colocam que isso está ainda muito adiante, nos faltam conhecimentos e informações para que a gente possa entender. Então, muitas coisas dos fenômenos espíritas a gente não tem explicação, eles colocam aqui que existe sim a ação dos espíritos, mas não se explica como é exatamente essa ação, porque nos faltam conhecimentos e informações para que a gente possa compreender isso. Mas eles afirmam, fazem uma afirmação. E a gente vai vendo. Esse artigo é interessante porque a gente vai vendo que a ciência vai avançando e se você tiver a mente aberta, pois essas pessoas são estudiosos da doutrina espírita, eles sempre trazem a comparação do que está lá na doutrina, né, para dentro da ciência, né, mostrando que existe sim este casamento, né, não é uma coisa assim descasada, desconjuntada, não. Se você tiver a mente aberta, você consegue entender isso. Então é interessante. E eu vou depois falar de um outro link que eu vou colocar lá, que é o que ele está falando aqui adiante, né? Que é a progressão e a lei de harmonia universal, né? Eles falam aqui, ó, nem todos os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza o fazem com conhecimento de causa, sabem o que estão fazendo. Né, em virtude do seu livre-arbítrio. Né? O meu livre-arbítrio fala, eu sei o que eu estou fazendo, eu escolho, eu faço. Muitos espíritos estão agindo em prol desses fenômenos sem o saberem. Né? Eles agem ali, estão ali no seu caminho, né, progressivo,
né? E, ao mesmo tempo, estão colaborando com estes fenômenos, mas sem o saberem, né? Eles agem por um impulso instintivo e irrefletivo, quer dizer, a gente não pensa, né? Não pensa no que está fazendo. A gente faz e tem uma consequência que a gente não tem noção dela, né? Então, são instrumentos inconscientes, né? Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto da criação. Então, todos trabalhamos para a criação, o desenvolvimento, o progresso da criação. Eles atuam como agentes de Deus sem o saberem. E aí, os espíritos dão um exemplo, né? Que é a formação dos recifes de corais, que ela se dá como? Não sei se vocês já viram, né? Isso existem programas falando, é uma coisa belíssima, formam ilhas, né? Nos litorais, assim, às vezes de longa extensão, quilômetros, né? E eles são criados por pequeninos animais marinhos, eles são chamados de, deixa eu ver o nome aqui, pólipos. Eles secretam um exoesqueleto, quer dizer, um esqueleto externo, né? E são milhões destes pequeninos seres, esse exoesqueleto é de carbono de cálcio, então é bem sólido, né? E formam a base dessa estrutura que vai crescendo. Os recifes de corais crescem pela ação desses animais. Eles não sabem que estão formando os recifes. É a ação natural da sua existência, né? E isso, por milhares de anos, vão formando as extensões enormes de recifes de corais. E a gente está vendo hoje em dia, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, uma preocupação muito grande porque a poluição marítima está destruindo, marítima e atmosférica, está destruindo os corais de Recife, os recifes de corais, causando um desequilíbrio marinho. Então lembra que eles falaram lá em cima, né, que a ação principalmente é o reequilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza? Tá? Então tudo tem uma causa, tudo está interligado. Este equilíbrio, você quebra este equilíbrio e você tem consequências nefastas. Então, só fazendo um parênteses aqui, que isso me veio à mente agora. Não são os espíritos que agem sobre a natureza. A gente está vendo agora, de uma forma perniciosa, que o homem, o ser encarnado, também age sobre a natureza, não é? A gente explora a natureza, a gente tira nosso sustento da natureza e a gente está percebendo que foi uma forma de usar a natureza de forma exploratória, destrutiva, e a gente está sofrendo as consequências, provocando desequilíbrio. Mas aí a gente pode falar assim, mas os espíritos não estão aí para fazer o reequilíbrio? Mas a ação é tão predatória que talvez a ação de reequilíbrio não consiga ser suficiente. Ou talvez a gente tenha que passar, né, por este perrengue para aprender. Então os espíritos, lembra que a gente falou no vídeo anterior, os espíritos podem agir ou não agir? Então, de repente, eles podem agir para reequilíbrio, mas não estão agindo. Para quê? Para que a gente sofra as consequências. Esse pensamento me surgiu agora e é bem nos dias atuais. Está de acordo com o que estamos estudando aqui, trazido pela doutrina espírita há um século praticamente. Século XIX. E nós estamos vivenciando isso hoje, nos dias de hoje, no século XXI. Vejam como a doutrina espírita é ecologia. Você está falando de ecologia aqui. Então ela está interligada na nossa vida. Não é uma coisa abstrata, ou apenas a noção moral, né, religiosa. Não, nossa vida atual, a vida material está aqui, está colocado aqui. Interessante isso, né? Então, ele continuando aqui, né, no tema progressão e lei da harmonia universal. Então, ele fala aqui que os espíritos agem aí de forma inconsciente, dessa forma que a gente acabou de falar, formação dos recifes de coral. Caminho evolutivo. No início, esses espíritos não executam as tarefas.
Eles não executam, perdão, eles apenas executam as tarefas, muitas vezes inconscientemente. Mais tarde, com o desenvolvimento de sua inteligência, eles passarão a comandar e dirigir. Aquele funcionário que entra, por exemplo, numa fábrica como aprendiz, ele está fazendo. Mandam, ele vai e faz. Ele não tem nem noção do que está fazendo. Aí ele, usando a sua inteligência, ele vai entender o que está fazendo, vai se aprimorar e vai passar a comandar e dirigir outros que virão depois dele. É um encadeamento, né? Em estágios ainda mais avançados deste espírito, poderão dirigir as coisas do mundo moral. Aí sim, né? O mundo moral. Por enquanto a gente está falando aí do mundo material. Então existe um encadeamento nisso, né? A ação dos espíritos ilustra uma lei de harmonia, onde tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Isso a gente vê na natureza. Tudo tem um encadeamento, uma coisa está ligada à outra. Uma coisa que é aparentemente não tem nada a ver, se a gente for entender aquele sistema ali, está tudo interligado. Por isso que você mexeu numa coisinha aqui que aparentemente não tem ligação, é portanto você desequilibra todo um sistema. A gente está aprendendo isso. A ciência avançou, a ecologia fala muito sobre isso, né? O desequilíbrio, né? Ecológico, extinção de espécies que provocam uma série de situações, muitas normalmente catastróficas, né? Então tudo tem um encadeamento. Aí eles vão falar uma coisa que é interessantíssima, né? Essa cadeia se estende. Aí a frase que está lá no Livro dos Espíritos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, quer dizer, o espírito mais elevado, o espírito puro. Né? Sendo que ele complementa, sendo que o arcanjo, esse anjo, também começou pelo átomo. O que é isso? Vamos tentar entender o que é isso daí. Né? Essa lei de harmonia, esse conjunto. Né? Quando ele fala de átomo, ele está falando do elemento primitivo. Né? Kardec usou o átomo, porque no século XIX estávamos no início aí da concepção dos elementos primordiais da matéria, então tinha o átomo e não se conhecia todos os elementos e partículas que constituem esse átomo. Partiram da existência de um elemento único, primitivo, que foi chamado de átomo, palavra grega. Né? E aí foi com o desenvolvimento da ciência, e isso não tinha acontecido ainda na época de Kardec, isso, a partir daí foi se descobrindo várias partículas. Então o átomo, que era considerado um único elemento, foi se descobrindo que ele era formado por partículas mais elementares, prótons, nêutrons e elétrons. A ciência avançou e descobriu que os prótons e os nêutrons eram constituídos de elementos, partículas ainda mais primordiais. E ainda não se alcançou, porque os próprios espíritos dizem que o elemento primordial é o fluido cósmico universal, o elemento primitivo, ainda não foi descoberto pela ciência. Então, quando ele fala de átomo aqui, a gente está falando do elemento primitivo constitutivo da matéria. E a gente aprende que o espírito se desenvolve se ligando através do seu intermediário, que é o perispírito, à matéria. Então, possivelmente, o princípio ele coloca, da forma que ele está colocando aqui, o princípio inteligente, não o espírito individual, o ser individual. Preste atenção quando vocês lerem no Livro dos Espíritos, a palavra espírito com um E minúsculo. Esta palavra espírito é o elemento primitivo, o elemento inteligente. Tá? O princípio inteligente, não é o espírito. O espírito com um Ezinho maiúsculo é o ser inteligente individualizado, nós. Então nós somos espíritos com E maiúsculo. O desenvolvimento, quando a gente fala do desenvolvimento do princípio inteligente, que é o espírito com E minúsculo, ele vai se dando por esta frase, desde o elemento primitivo.
E isso vai se desenvolvendo aos elementos mais complexos, e a gente age hoje num corpo físico que é um elemento material muito complexo, muitíssimo complexo. E a base de toda essa complexidade no corpo, no nosso corpo físico, está no nosso cérebro, né? Que é o veículo da inteligência, que é o espírito. Então, vocês percebem que há todo este encadeamento. Isto é uma coisa assim que está aquém do nosso conhecimento, gente. Tá? Os espíritos colocam, né, essas informações, mas não dão nenhuma explicação. Isso aí está nos segredos ainda da natureza. Porque a gente não sabe qual a origem do espírito. A gente sabe que Deus criou os espíritos, simples e gloriosos. Como? Não sabemos. A gente não sabe nem exatamente, na sua essência mais pura, o que é o espírito. Né? A gente vai lá no começo do livro dos Espíritos, né, aquelas informações, né, Deus, o ser, a inteligência primeira de todas as coisas, mas são assim conceitos que a gente não tem compreensão. A gente pode especular, fazer especulações, mas, né, são especulações. A gente não tem a causa objetiva de tudo isso. Tá? Mas é para entender que existe todo um encadeamento, inclusive no nosso progresso, para a gente alcançar, por exemplo, este estágio que estamos hoje, agora. E que é primitivo, hein, gente? Nós somos espíritos primitivos, inferiores. Estamos no começo da nossa caminhada. Não esqueçam disso, hein? Nós estamos num planeta de expiações e provas. É um planeta um passo além do planeta do mundo primitivo. Há pouco tempo, para a concepção do universo, né, há pouco tempo nós estamos na caverna. Éramos quase animais. Quase não, éramos animais. Né? E sobre este assunto, também eu tenho neste site Jornal de Estudos Espíritas um artigo que fala sobre isso. Eu acho muito interessante. A título de conhecimento, de informação, eu vou colocar também lá o link. Quem quiser aí se aprofundar, existem, se vocês acessarem este site, existem ali vários artigos falando sobre a doutrina espírita à luz da ciência. É muito interessante, né? Artigos, tem alguns mais complexos, mas a maioria de forma bem clara, é fácil da gente entender e é muito ilustrativo. Volta e meia eu trago algumas informações aqui com artigos que a gente tira desse site. Então eu vou colocar esses dois links depois para vocês darem uma olhadinha aí a título de curiosidade, né? De informação. Então, basicamente, o item 9, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, a gente já falou. E agora nós vamos falar aqui rapidamente, né? Porque para variar o seu Antônio, né? Já falou bastante, né? Já estamos com 28 minutos aqui falando, Jesus. Ainda bem que vocês podem ir parando, né? O vídeo. Os espíritos durante os combates. O que a gente pode falar aqui? Os espíritos participam dos combates, das batalhas, das guerras? Sim, participam. Estimulando a coragem dos combatentes, né? Estimulando a coragem, dando-lhes força. Sim, eles tomam partido. Sempre porque numa guerra, num combate, existem dois lados, né? O lado justo, né? Por exemplo, um país que invade o outro, né? Para tomar aquele território, né? A justiça está do lado do fraco, que foi invadido, certo? Os espíritos sempre estarão do lado mais justo da história? A maioria sim, os espíritos bons sim, né? Mas vão existir espíritos, né, que só buscam discórdia, destruição, e eles vão estar do lado. Querem a guerra pelo gosto mesmo. Tem gente que gosta do conflito, da guerra, né? E estuda isso, e procura o combate, procura a guerra. Então, os espíritos, aí não importa que causa seja, eles podem estar contra a justiça, sem problema nenhum, porque é da sua natureza.
né? E aí uma outra forma, e como que eles podem agir? Então, a gente já falou o estímulo da coragem, da fortaleza, né, principalmente, né, encorajar aqueles que estão, normalmente quem é invadido, a gente deu este exemplo, é o lado mais fraco. Mas a gente já viu em algumas situações que este lado mais fraco, mesmo invadido por um poder muito maior, bélico, ele resiste, consegue resistir, né? Se enche de força. Aí é uma força que vem, não vem da sua força material bélica, mas vem da sua coragem interior. Um exemplo que me ocorre agora é a guerra do Vietnã, né? O Vietnã era um nada diante de quem? É, do todo-poderoso Tio Sam, que invadiu, né, o Vietnã, uma guerra longa, que morreu gente pra chuchu, e os americanos saíram de lá escorraçados, né? Perderam a guerra, né? É uma cicatriz que não foi uma ferida que não foi cicatrizada até hoje. Tem consequências até hoje, né? Há pouco tempo aconteceu com o Talibã. Tudo bem, o Talibã não é lá no Afeganistão, mas aconteceu, né? Estavam lá cantando vitórias lá com o Afeganistão, que tinham derrotado o Talibã foram expulsos ainda durante o governo do Barack Obama. Barack Obama? Não, não, foi o Biden que passou essa vergonha. Quem que passou essa vergonha? Acho que foi o Biden. Foi o Biden, eu acho. E tirar os americanos de lá, né? Depois de 10 anos. 10 anos. Então, nem sempre o lado mais forte vence. E aí, como que os espíritos podem também influenciar? Podem influenciar ali na formação dos planos de combate, né? Dando intuições, dando premonições, dando até evidências para aqueles que estão ali concretizando aqueles planos, né? Muitas vezes a gente vê planos que a pessoa tem uma clara evidência ali e vai, não, vamos, aí vamos vencer. O cara vislumbra, né? Os generais ali, os comandantes ali, vislumbram ali a vitória, né? Então, muitas vezes estão sendo, como a gente já viu nos vídeos anteriores, a influência dos espíritos, né, na nossa vida, estão ali influenciando, né, e podem, como a gente já viu, também influenciar de forma negativa, para que você vá, né, execute aquele plano e dê tudo errado, né? E os espíritos até colocam, mas aí como que fica, né? Bom, o general foi iludido, pô. Se o cara é general, deveria ter conhecimento do que está fazendo. A gente viu há pouco tempo atrás que não é bem assim, né? A gente viu generais aí cometendo absurdos, as mancheias durante a pandemia, né? Graças a Deus não era uma guerra, senão nós já estaríamos sido invadidos, né? De tamanha obtusidade. Então, muitas vezes essas pessoas têm mais orgulho e egoísmo do que inteligência. E aí são inspirados pelos maus gênios, né? E a coisa degringola e derrotas fragorosas. Então, os espíritos atuam não somente durante a batalha, como também na organização, né, da guerra, né, em si. O estado dos espíritos que sucumbem durante o combate. O que será que acontece, né? Os espíritos que morrem no tumulto do combate, né, por ser uma morte violenta, como qualquer morte violenta, como por exemplo um acidente, eles ficam surpresos e aturdidos num primeiro momento, não acreditando que estão mortos. E muitas vezes continuam lá a batalha, parece, né, ainda tomar parte da ação e continuam batalhando até que a realidade se impõe pouco a pouco. Ele percebe que, opa, estou morto. Mas estava lá guerreando. E muitos ficam na batalha, né? E muitos continuam a se interessar pela luta, né, após a morte, né? Enquanto outros se afastam, né? Outros continuam, né, no fragor da batalha e guardando rancor, né? Ah, então, os espíritos falam que no instante imediato após a morte, o espírito nunca se mostra calmo, está sempre, né, agitado no calor da adrenalina da batalha, né? E pode ainda odiar seu inimigo e persegui-lo. Continua na guerra, né?
a gente vai ver essa coisa cada vez menos, né? Porque hoje as guerras são travadas como videogames, né? Não sei se vocês já viram, tem filmes, agora não vou lembrar o nome, mas tem filmes que as pessoas, hoje o soldado senta num console de computador, como se fosse um videogame mesmo, controlando drones. Então a gente vê as batalhas que existem hoje aí, né? Ah, bombardeio lá em Israel, bombardeio Teherã. E muitos desses bombardeios, a Rússia atacando a Ucrânia por drones. E os drones são pilotados à distância. Né? É lógico que envolve também tudo isso, quem está ali, né? E sabe o que está fazendo, bombardeando um determinado lugar, sim, inflama, né, sabe aquilo, mas não existe mais, vai existir cada vez menos esses embates diretos, né, como existiam, ainda existem, lógico, né, mas até as guerras são brutais sempre, né, vamos ver se eu consigo me expressar, né, guerras são sempre brutais, que matam pessoas. Então são sempre brutais, sempre. Mesmo que a luta seja justa, ela sempre será brutal e terá consequências nefastas. Mas até isso a gente vai conseguindo tornar menos violento, vamos dizer assim. Não menos desastroso, trágico, violento, mas menos invasivo. Não existe o corpo a corpo mais, aquelas trincheiras que a gente via na Segunda Guerra Mundial. Aquela coisa já era horrenda. A guerra em si já era horrenda, e a situação que os soldados ficavam ali, enlameados, enfiados naquelas trincheiras que eram verdadeiros buracos, que nem ratos. Muitas vezes caía a bomba, morriam todos, desmoronava. O que era horrível conseguia ser pior. A gente vai recuando, era ainda pior, né? Porque aí existiam as armas letais como espadas, lanças, que provocavam ferimentos que não matavam imediatamente, a pessoa agonizava. Então, até isso, né, a gente vai, por mais contraditório que seja, vai minimizando, por assim dizer. Né? E a gente, como a gente não vai deixar ainda por algum tempo de ser violento, mas a gente vai tornando essa violência distante. E o que eu acho pior, porque a pessoa não vê a morte de perto, não sente o cheiro da morte, não vê a destruição do outro de perto. Talvez seja até pior nesse sentido moral, né? Deixa a pessoa fria e distante. Mata, mas como se não fosse nada. Como videogame, né? Quem já jogou esses videogames, né, de lutas, você sabe perfeitamente que aquilo é um jogo, que aquilo é virtual, e você sai atirando em todo mundo. E aquilo dá uma adrenalina, né? Quem já jogou esses joguinhos aí pode confirmar isso. Quem tem filhos adolescentes, você entra numa adrenalina e sai fuzilando todo mundo, né? E não tem consequências, né? Tem consequências, né? Então não sei o que é pior, mais horroroso. E eu divagando aqui, né, gente? Que coisa horrível. Mas eu acho que falamos o básico aqui, né? Sobre este tema dos combates aqui. Os espíritos, sim, também agem aí durante as guerras, durante os combates. Como a gente está vendo aqui, a ação dos espíritos no mundo corpóreo é realmente vasta, né? Em todos os sentidos. Então é isso, gente. Um bom vídeo aí para vocês. Curtam, né? Vejam o vídeo, estudem, né? A gente sempre recomenda o estudo lá dos textos, né? Para se aprofundar. E eu vou deixar aí, repetindo, os dois links, os dois artigos que eu acho interessantes aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.